Bom dia! Hoje nós vamos começar a estudar os autores do pré-modernismo no Brasil. O Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro e conseguiu estudar graças à ajuda de um barão. Mas mesmo sendo jornalista e funcionário público, ele ainda teve muitos problemas particulares por sofrer muito preconceito, por ser mestiço e ser muito pobre. As obras principais do Lima Barreto são Recordações do escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma e Clara dos Anjos, que é o livro da nossa leitura esse bimestre. Entre as características da obra do Lima Barreto, nós podemos destacar três importantes. A primeira foi a reação que ele teve contra a linguagem culta da época, herdada do parnasianismo. Então, ele começou a usar em suas obras uma linguagem bem mais simplificada e de alcance das pessoas mais simples. Ele sofreu preconceito por isso, mas mesmo assim ele conseguiu inovar no campo da linguagem. Outra característica dele foi abordar, com muito realismo, os problemas sociais e políticos do Brasil. Só que ele abordava de maneira muito crítica, sem elogios e sem ilusões. E a terceira característica é que muitas obras dele nós podemos ver traços autobiográficos, justamente pela vida marcada pelo preconceito e a pobreza. Então, muitas obras têm um traço autobiográfico. Este slide é só um reforço do que eu acabei de falar. A temática do Lima Barreto, ela está toda centrada na marginalização urbana. Então, ele vai falar de personagens que são marginalizados pela elite, pela burguesia. O último livro publicado do Lima Barreto foi Clara dos Anjos, que no título já nos chama a atenção que a Clara era uma menina negra e o dos anjos remete à criação romântica que os pais deram a ela. Então, pobre, negra, inocente, criada com muita ilusão, se envolve com um filho irresponsável, playboy, de uns imigrantes e passa a sofrer todas as adversidades possíveis dentro desse contexto. O Lima Barreto se vale desta menina do subúrbio para contar a marginalização que os negros e os mulatos sofriam naquela época. Ele foi muito influenciado pela corrente científica do determinismo de Paul Taine, lá da época do realismo e naturalismo, para contar a história de que as mulheres mulatas e negras, elas estão condenadas à desonra, ou seja, o meio, ele vai intervir no destino das pessoas, o meio em que elas vivem. O segundo autor que nós vamos estudar é o José Pereira Graça Aranha, conhecido apenas por Graça Aranha, que nasceu no Maranhão, mas mudou-se para o Rio e toda a sua obra e as atenções dele voltadas para a literatura foram dessa época que ele morou no Rio de Janeiro. O Graça Aranha era uma pessoa que tinha muito estudo, tinha muitas posses, então teve muita facilidade para entrar no meio da literatura. Participava da Academia Brasileira de Letras e foi um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna. A característica da obra dele era um discurso mais humanitário e universalista. O que quer dizer isso? Falar de coisas que atingissem as pessoas de um modo geral, e não especificamente de um grupo. O livro principal da obra dele é Canaã, que vai começar a falar da época da imigração no Brasil, então uma redescoberta do Brasil. A obra Canaã vai tratar principalmente da importância dos imigrantes vindo para o Brasil na época da proclamação da República
e na falta de mão de obra naquela época para a lavoura no Brasil. Então, o romance ele vai tratar de duas personagens imigrantes e vai falar algumas coisas que são muito polêmicas para aquela época, que é a ideologia socialista e o arianismo. A ambientação do romance é no Espírito Santo, focando na colônia de imigrantes alemães. Neste romance, as duas personagens, Milkau e o Lentz, vão trazer a possibilidade de discutir ideias diferentes para o Brasil naquela época, fazendo uma análise da sociedade e da injustiça social existente naquela época. O terceiro poeta da aula de hoje é o Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha era jornalista e era um homem muito culto, com conhecimento e diplomas em várias áreas do conhecimento. A obra dele é muito importante para o pré-modernismo porque ele vai conseguir trazer elementos novos. Uma das coisas, ele vai romper com a maneira tradicional de escrever romance, juntando uma denúncia dessa realidade brasileira lá do Nordeste. Então, os tipos marginalizados na obra do Euclides da Cunha são os nordestinos pobres, e por cobrir a Guerra de Canudos, o tema é muito ligado à história, à antropologia e à sociologia. A Guerra de Canudos ela não aconteceu no século XX. O Euclides da Cunha cobriu como jornalista esse conflito no Nordeste e depois, mais tarde, que ele escreveu o livro. Essa tragédia da nossa história teve mais ou menos 15 mil mortes e foi gerada em torno de uma personagem verdadeira, que é o Antônio Maciel Conselheiro, que juntou algumas pessoas abandonadas, pela sorte, pela falta de condições políticas e sociais no Brasil, no Nordeste, por causa de impostos. E essas pessoas começaram a seguir o Antônio Maciel Conselheiro e começaram a exigir e a pedir mudanças. Então, o governo não gostou desse motim e mandou militares reprimir o movimento. Foi aí que começou a história do Euclides da Cunha e cobrir a Guerra de Canudos. As notícias que chegavam da Guerra de Canudos eram de que as pessoas do sertão baiano estavam se amotinando contra rebeldes. Então, o Euclides da Cunha passou a tentar reverter essa versão oficial da Guerra de Canudos, porque, na verdade, houve um massacre do governo em cima desses amotinados. Então, a narrativa, ela é, na verdade, uma narrativa literária que conta uma história verdadeira. E o autor, por ser muito culto, ele vai colocar nessa narrativa elementos científicos, como a sociologia, a geografia, a história, o determinismo. Por isso que é considerado uma das maiores obras de literatura, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Para contar essa história, o Euclides da Cunha dividiu o livro em 3 partes: a terra, o homem e a luta. A parte em que o Euclides da Cunha fala sobre a terra é muito científica, é descrição minuciosa do lugar onde aconteceu o evento, o clima, a seca, a terra. Então ele vai descrever minuciosamente como que era esse ambiente em que estava acontecendo o conflito. Depois de contar tudo sobre o ambiente, o Euclides da Cunha, na segunda parte, intitulada O Homem, vai começar a falar sobre as personagens, como vivia o nordestino, como era o seu comportamento, como começou
né, a gênese do nordestino no Brasil, falar dos costumes. Então, tudo baseado em ciência também. Essa parte também é uma narração científica baseada na sociologia e na antropologia. A terceira parte do livro, A Luta, é a parte mais literária do livro. Então, o jornalista se torna um ser humano comum para contar uma história de injustiça. Então, ele deixa o lado científico para falar minuciosamente do movimento das tropas do governo massacrando o lado mais fraco, que eram os seguidores do Antônio Conselheiro. Aí, nesta parte, a literatura é bem mais forte do que o lado científico do escritor Euclides da Cunha. Como eu disse, o conflito foi bem no final do século, mas o Euclides da Cunha só publicou o livro na época do pré-modernismo, 5 anos depois da Guerra de Canudos. Aqui só mostrando a opinião de um grande crítico de literatura sobre a obra do Euclides da Cunha. Quem lê Euclides da Cunha desde o primeiro momento vê que há dois Brasis, um inclemente e outro vítima das inclemências. Então, um Brasil do litoral, do Nordeste, pobre, com dificuldades, sem políticas públicas, muito diferente daquele do interior, né? É isso que ele quis dizer. Então, por hoje é só. Na próxima aula nós vamos falar do Augusto dos Anjos e do Monteiro Lobato. Tchau!